Saudações pessoal, saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso processo de evolução, em nosso processo de despertar consciencial. Hoje, o tema que eu resolvi trazer para vocês é 5 atitudes que drenam a nossa energia. Mas antes de falarmos sobre esse tema, eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like se vocês gostarem do vídeo e compartilhem ele também com aquelas pessoas as quais vocês acreditam que esse vídeo ele vai ser uma contribuição. Quando a gente ajuda, nós somos ajudados também. E vamos lá, pessoal. Diariamente nós temos atitudes, padrões de comportamento que muitas vezes inconscientemente nós vamos desenvolvendo sem a gente saber. Sejam padrões de comportamentos advindos da nossa família, da nossa criação, da nossa sociedade, são programas que nós vamos repetindo muitas vezes, como eu acabei de dizer para vocês, sem a gente perceber. Só que trazem consequências negativas para a nossa vida e drenam a nossa energia e assim dificultam o nosso processo de despertar espiritual, de despertar consciencial, ou seja, de sermos pessoas melhores. A primeira atitude que é muito normal a gente ter e muitas vezes a gente não se percebe e não percebe que estamos nos comportando dessa forma é o pensar demais. O que significa esse pensar demais? Significa uma preocupação, ou seja, eu me preocupo com pensamentos negativos. O nosso pensamento, ele é um solo fértil. A nossa mente, ela é um jardim. E dependendo do que nós plantarmos, é aquilo que vai crescer e brotar. Quando nós plantamos pensamentos positivos, quando nós plantamos pensamentos de crescimento, pensamentos de resiliência, pensamentos de reprogramação, de que vai dar certo, quando a gente planta esse tipo de pensamento, é isso que vai crescendo na nossa vida também. Como sementes que vão germinando. Então, quando a gente pensa demais, e esse pensar demais está atrelado com uma ansiedade, uma preocupação, o que acontece é que cada vez mais disso vai crescendo. Então, essa é uma atitude que drena, porque o pensar acelerado e o pensar demais, ali tem uma origem que a gente precisa olhar com carinho e ressignificar. Então, mude o brotinho do pensar demais para brotinhos e sementes que vão germinar coisas boas na tua mente, para que floresça um jardim de coisas e boas vibrações positivas. Certo, pessoal? Essa é a primeira atitude. A segunda atitude seria tentar agradar o outro. Exatamente. Na verdade, nós não estamos aqui para agradar ninguém e nós temos esse comportamento muitas vezes por conta de algo que está na nossa infância, de queremos a aprovação alheia, que está ligado a muitas vezes a figura paterna ou materna, enfim. Mas o fato é que nós não estamos aqui para agradar ninguém e isso demanda, muita energia para que a gente consiga ser aceito pelas outras pessoas. O fato é que nós temos que nos relacionarmos com pessoas que aceitem a nós como nós somos. E não a gente sair da nossa essência verdadeira para agradar. Eu costumo dizer que quando a gente agrada alguém, a gente acaba se desagradando. E quem a gente acaba se desagradando somos nós mesmos. Então pensemos que se nem Jesus agradou todo mundo, calcule nós agradarmos. A terceira atitude que drena, que eu acredito que seja uma das principais, pessoal, é o reclamar. Como nós sabemos, reclamar significa clamar 2 vezes ao universo daquilo que eu estou me queixando. Então, ele vai dar cada vez mais daquilo na minha vida e eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver, eu não vou evoluir naquilo que eu preciso e, pelo contrário, cada vez a minha vida vai ficando mais difícil, porque o universo vai dar aquilo que eu estou me queixando cada vez mais. Se eu estou me queixando é uma coisa negativa. Então, mudemos essa atitude para mais gratidão, para olhar
pontos e as coisas positivas da nossa vida, porque é isso que o universo nos dará e nos retribuirá com muito carinho também, certo, pessoal? Então, bora lá praticar um pouco mais da gratidão. Quarta atitude que drena também a nossa energia, que seria viver do passado. E isso, muitas vezes, está ligado a questões ou sintomas mais depressivos. Algumas pessoas acabam desenvolvendo até o transtorno depressivo, que é a própria depressão, por conta da gente viver muito um passado. Eu costumo dizer que quando a gente vive muito passado, né, a gente vive em estado depressivo, e quando a gente vive muito futuro, a gente vive num estado ansioso e a gente acaba se esquecendo de viver o momento presente, que é só o que existe, é só o que de fato a gente tem o acesso e o controle para modificar e sermos condutores ali da nossa vida no geral. Então, pessoal, quando eu vivo muito passado, questões do passado, eu desgasto uma energia, eu gasto uma energia que eu poderia estar focando em uma outra coisa na minha vida, no presente, por exemplo. Então, se eu vivencio muito passado, observem e prestem atenção que ali também existe uma mensagem de o que eu não quero soltar, né? O que foi mal elaborado, o que eu preciso trabalhar e entender e deixar ir. Qual é a forma de perdão, seja para mim ou para o outro, que eu preciso entrar em contato e ser elaborado. Então, o viver do passado é uma forma de gasto de energia que interfere no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento nesse momento. E por último, e não menos importante, é viver a vida do outro, pessoal. Justamente. Imagina só, a gente dá conta da nossa vida, já é, desafiador. Imaginem só a gente viver a vida do outro, a gente interferir na vida do outro, a gente falar da vida do outro, a gente querer controlar a vida do outro, a gente fazer julgamentos com relação às escolhas do outro. Imaginem como é cansativo a gente administrar duas vidas. Ou se a gente não administra duas vidas, o que acontece é que a gente deixa de viver a nossa e vive a do outro. De qualquer forma, as duas coisas é um gasto de energia enorme e que diz que está em desequilíbrio. Eu não vou conseguir administrar duas vidas ao mesmo tempo. Isso significa que eu deixo a minha, e quando eu deixo a minha, eu desperdiço uma oportunidade divina de Deus, que é estar aqui e agora me melhorando. E existe um segredo em meio a tudo isso, que eu quero que vocês observem. Quando eu vivo a vida do outro, isso significa que eu estou escondendo algo da minha vida, que eu não quero olhar para mim, que eu não consigo entrar em contato com aquilo que eu preciso. Para quê? Para que eu possa me melhorar como pessoa, para que eu possa me melhorar como ser humano. Então, muitas vezes eu deixo a minha, escondo e eu começo a vivenciar a vida do outro como um mecanismo de defesa, porque é muito dolorido olhar para mim mesmo. Mas o fato é que é um gasto de energia e você está aí interrompendo o teu processo de evolução. Então, observem quais dessas atitudes vocês têm, se vocês têm uma, duas ou todas. E se sim, é a hora e a oportunidade de vocês modificarem esse padrão de pensamento. Sempre lembrando que nada acontece por acaso, e se vocês caíram justamente nesse vídeo, existe aí uma mensagem para cada um de vocês, do meu coração para o coração de vocês. Saudações, gratidão e namastê!